A história da humanidade está repleta de inúmeras histórias míticas sobre deuses, anjos, gigantes e desastres. Embora esses contos pareçam fascinantes e misteriosos a princípio, se você olhar mais de perto, verá que eles mostram uma história humana alternativa que a maioria não percebeu. A antiga obra religiosa apocalíptica hebraica, conhecida como o Livro de Enoque, é atribuída a seu bisavô Enoque. Ele contém revelações surpreendentes sobre as origens do mal, anjos caídos, os Néfilins, o dilúvio, o Messias e os tipos de fim. No entanto, o livro foi ocultado do consumo público, pois contém informações sobre os mistérios chocantes de como viemos a existir que teriam sido banidos da Bíblia. E por que esse livro foi excluído da Bíblia? Que segredos ele guarda? Junte-se a nós para explorar o Livro de Enoque, que revela mistérios chocantes da nossa história. Quem foi Enoque? Pela Bíblia, sabemos que Enoque era o bisneto de Adão, Noé e seu bisavô, que viveu uma vida santa e fiel ao Senhor. Ele também foi o pai de Matusalém, o homem da vida mais longa. Ao longo de seus mais de 3 séculos na Terra, ele teve vários outros descendentes. Enoque também é apenas uma das 2 pessoas levadas diretamente para o céu, escapando completamente da morte. Depois de 365 anos na Terra, Deus o leva embora, conforme declarado em Gênesis capítulo 5, versículo 24. O verbo levar parece significar arrebatado ou levado, talvez semelhante à maneira como Deus levou o profeta Elias. Durante todos os anos em que viveu, ele andou com fé, e isso fez toda a diferença. Não importava o que acontecesse, ele confiava em Deus e obedecia a Deus. Deus amou tanto Enoque que o poupou da experiência da morte. Enoque é o tema de muitas tradições judaicas e cristãs. Ele foi considerado o autor do livro de Enoque e também foi chamado de escriba do julgamento. No Novo Testamento, Enoque é mencionado no Evangelho de Lucas, na Epístola aos Hebreus e na Epístola de Judas, a última das quais também faz citações dele. É venerado como santo na Igreja Católica, na Ortodoxia Oriental e Ocidental. Enoque foi um pregador famoso. Sua mensagem era sobre o julgamento de Deus contra a humanidade. Seu ministério foi um precursor do ministério de Noé, o pregador da justiça e construtor da arca, com a extensão da injustiça e da impiedade. No mundo, era notável que um homem se levantasse e proclamasse o julgamento de seus vizinhos. Para saber muito mais sobre o passado dessa figura mítica e as experiências sobrenaturais pelas quais ele passou, temos de redirecionar nossa atenção para os livros apócrifos escritos por Enoque. Mas, em primeiro lugar, como esse livro foi descoberto? No final de 1946 ou início de 1947, adolescentes beduínos estavam cuidando de suas cabras e ovelhas perto do antigo assentamento de Qumran, localizado na costa noroeste do Mar Morto, no que hoje é conhecido como a parte ocidental. Um dos jovens pastores jogou uma pedra em uma abertura na lateral de um penhasco e ficou surpreso ao ouvir o som de um estilhaçamento. Mais tarde, ele e seus companheiros entraram na caverna e encontraram uma coleção de grandes jarros de barro, 7 dos quais continham os pergaminhos de couro e papiro. Um negociante de antiguidades comprou com dinheiro que acabou nas mãos de vários estudiosos que estimaram que os textos tinham mais de 2.000 anos. Depois que a notícia da descoberta foi divulgada, caçadores de tesouros e arqueólogos beduínos desenterraram dezenas de milhares de fragmentos de pergaminhos adicionais em 10 cavernas próximas. Juntos eles formam entre 809 e 100 manuscritos. Esse era o livro de Enoque, composto de 5 livros: o livro dos relógios, das parábolas, o astronômico, as visões dos sonhos e as epístolas de Enoque. O livro é considerado duvidoso e foi excluído dos livros das escrituras judaicas e cristãs. Ele foi descoberto entre os pergaminhos do Mar Morto e foi escrito entre 300 a.C. e 100 a.C. A Igreja Ortodoxa Etíope, Tauhedo, e a Igreja Ortodoxa Eritreia de Tel Hedo incluem o livro em seu cânone das Escrituras. Judas, que se refere a Enoque como o 7º depois de Adão, também é citado no Novo Testamento. Os pergaminhos do Mar Morto contêm alguns fragmentos do livro de Enoque nos idiomas aramaico, grego e latim. Esses fragmentos provam que o livro de Enoque era conhecido por alguns judeus e pelos primeiros cristãos do Oriente, e fazia parte da literatura que influenciou suas crenças e práticas. O livro de Enoque também é citado em textos antigos dos pergaminhos do Mar Morto, como os testamentos dos 12 patriarcas. Os pergaminhos do Mar Morto também contêm outros textos relacionados ao livro de Enoque, como o livro dos gigantes, o livro dos jubileus e o livro das luminárias celestiais. Estes textos compartilham temas e histórias com o livro de Enoque, como os anjos caídos, os Néfilins no fim dos tempos e o segredo celestial. O livro de Enoque é dividido em 5 seções principais, cada uma com seu tema e estilo: o livro dos religiosos, o livro das parábolas, o livro das luminárias celestiais, o livro das visões de sonhos e o livro da Epístola de Enoque.
No primeiro livro, o livro dos vigilantes, os Nephilims, uma raça de gigantes, foram criados pelos anjos caídos que se acasalaram com mulheres humanas ao chegarem à Terra. O julgamento dos anjos caídos e de sua progenie por Deus e seus anjos também é descrito no livro. 3 parábolas sobre a chegada do Messias, o filho do homem que julgaria os maus e recompensaria os bons, foram encontradas no segundo livro, o livro das parábolas. Além disso, o livro tem algumas das primeiras alusões à ressurreição dos mortos e ao julgamento do fim dos tempos. No terceiro volume, o livro das luminárias celestiais, você pode sentir um guia intrigante para os mistérios dos céus, que explica como o movimento e as operações do Sol, da Lua, das estrelas e de outros corpos celestes afetam o dia, a noite, as estações e os anos. Ele também nos ensina a usar o calendário celestial para obedecer às regras de Deus e determinar as datas de festivais, períodos sabáticos e luas novas. Enoque descreve 2 visões extraordinárias que teve no quarto livro, o livro das visões de sonhos, que nos leva a uma viagem no tempo e no espaço. No primeiro sonho, ele vê o mundo criado, os primeiros seres humanos, Adão e Eva, e seus descendentes. Ele observa a revolta dos anjos, a profanação do mundo que nunca sai, depois testemunha a libertação de Adão e sua família e o vasto dilúvio que afoga todo o mal. No segundo sonho, ele vê Israel e sua família, que são os primeiros a serem salvos. No segundo sonho, ele vê o destino de Israel desde o êxodo do Egito, através da conquista de Canaã, da ascensão e queda dos reis, do exílio da restauração, da chegada do Messias e do julgamento final das nações. Ele também vê um novo céu e uma nova terra onde os justos habitarão para sempre. Esses sonhos estão repletos de símbolos e mistérios, revelando o plano secreto de Deus para sua criação. Muitas predições, visões e representações de lugares e criaturas celestiais estão incluídas no livro para distingui-lo de outros manuscritos atribuídos a Enoque. E há 3 batidas. O livro às vezes é conhecido como Enoque 1, a maior parte da Epístola de Enoque. O quinto livro contém uma riqueza de conhecimento e compreensão que Enoque deixou para os seus filhos e para aqueles que o seguiriam. O livro é composto por várias cartas de Enoque que ele escreveu, nas quais ele aconselha, adverte e inspira seus leitores. Ele também discute algumas de suas profecias e visões, incluindo aquelas sobre o surgimento do Anticristo, a tribulação e a ressurreição dos mortos. Ele também usa citações de algumas de suas obras, incluindo o livro dos vigilantes e parábolas e fontes externas, como o livro de Noé e os gigantes. O manuscrito de Enoque começa com uma advertência a toda a humanidade e aos anjos caídos que transformaram a terra em um lar de maldade, derramamento de sangue e feitiçaria. Os primeiros escritos dos livros proibidos de Enoque datam de cerca de 300 a.C., com os registros mais recentes de cerca de 100 a.C. O livro de Enoque foi removido dos cânones bíblicos judaicos e cristãos nos primeiros séculos do novo calendário, revelando segredos sobre os quais a igreja não fala. De acordo com os escritos antigos, Enoque era o guardião de todos os tesouros do céu, o chefe dos arcanjos e o ministro imediato do trono de Deus. Também se fala sobre anjos caídos e o fato de que eles pecaram aqui na terra, porque começaram a se multiplicar com mulheres terrenas e revelaram a elas segredos celestiais para os quais a raça humana ainda não estava preparada. A proibição do livro provavelmente também foi influenciada pelo fato de que ele continha profecias sobre o próprio Cristo. A história dos vigilantes e dos Nephilims é outra das histórias mais fascinantes e misteriosas do livro de Enoque. O que eles fizeram para merecer a ira e o julgamento de Deus? Quem eram eles? Deus encarregou um grupo de anjos conhecido como vigilantes de vigiar o planeta e seus ocupantes. Em hebraico, eles também são conhecidos como os Filhos de Deus. Eles eram membros do Conselho Divino, formado por criaturas celestiais que serviam e adoravam o Deus Altíssimo. Alguns desses vigilantes, no entanto, foram contaminados por sua paixão pelas mulheres terrenas, as filhas da humanidade. Eles tomaram a decisão de deixar as suas posições celestiais e vir para o mundo, onde se casaram com mulheres e tiveram filhos com elas. Essas crianças com o Nephilim, a enorme progenie do acoplamento entre anjos e humanos, significando literalmente os caídos. O termo Nephilim também tem o potencial de sugerir que eles eram os resultados de abortos espontâneos ou nascimentos horríveis. Os Nephilims não eram humanos comuns. Eles eram os homens poderosos da antiguidade, os heróis e guerreiros de lendas e mitos antigos. Eles também eram a fonte de violência, maldade e conhecimento oculto na Terra. Eles oprimiam e devoravam a raça humana e causaram derramamento de sangue e caos em toda parte. O livro retrata os vigilantes e os Nephilims como as origens do mal e a causa do dilúvio. Os vigilantes não apenas pecaram contra Deus, deixando sua morada celestial e contaminando-se com mulheres humanas, mas também ensinaram aos seus descendentes e aos humanos várias artes e ciências proibidas, como guerra, astrologia,
magia, feitiçaria e adivinhação. Eles corromperam a ordem natural da criação e introduziram o pecado e a morte no mundo. Deus não estava satisfeito com as ações dos vigilantes dos Néfilins e enviou seus arcanjos como Miguel, Gabriel e Uriel para amarrar e aprisionar os vigilantes no abismo, um lugar escuro e sombrio de tormento, até o dia do julgamento. Ele também decretou que os Néfilins e seus aliados humanos seriam destruídos por um grande dilúvio que cobriria toda a terra. Ele escolheu Noé, um homem justo e irrepreensível, para construir uma arca e salvar a sua família e um par de todos os tipos de animais do cataclismo que se aproximava. A história dos vigilantes e dos Néfilins no livro de Enoque é semelhante, mas também diferente da história em Gênesis 6. Em Gênesis 6, os filhos de Deus e as filhas dos homens são mencionados brevemente, sem muitas explicações ou detalhes. Uma Nefilim também é mencionada, mas a sua origem e natureza precisam ser esclarecidas. O foco de Gênesis 6 é a maldade da humanidade em geral e a tristeza regressiva de Deus por sua criação. O dilúvio é apresentado como uma resposta à corrupção e à violência de toda a carne, não apenas da descendência dos anjos e das mulheres. Alguns estudiosos sugerem que o livro de Enoque é uma expansão e interpretação do relato de Gênesis, enquanto outros sugerem que ambos os textos se baseiam em uma tradição antiga comum, que era difundida em uma era muito anterior. A história dos vigilantes e dos Néfilins é fascinante e complexa, revelando muitos segredos e mistérios sobre o mundo antigo e o plano divino. Ela também levanta muitas questões e desafios para nossa compreensão da natureza e do papel dos anjos, da origem e da extensão do mal e do relacionamento entre Deus e a humanidade. Outra história fascinante e misteriosa do livro de Enoque é a história da jornada de Enoque. Como Enoque foi escolhido por Deus para ser um mensageiro e uma testemunha dos anjos caídos na justiça. Como Enoque foi levado ao céu e recebeu várias visões e segredos dos arcanjos. E como o livro de Enoque revela seu papel como profeta e mediador entre Deus e a humanidade. Enoque era um homem justo e irrepreensível que andava com Deus. Ele foi o 7º patriarca depois de Adão e o pai de Matusalém, o homem de vida mais longa da Bíblia. Foi também o bisavô de Noé, o herói do dilúvio. Enoque era tão agradável a Deus que não morreu, mas foi levado por Deus para o céu. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 5, versículo 24, que Enoque andou com Deus e depois não existiu mais porque Deus o levou. O livro de Enoque nos conta mais sobre o que aconteceu com Enoque depois que ele foi levado por Deus. Ele diz que Enoque foi escolhido por Deus para ser o mensageiro e testemunha dos anjos caídos, os vigilantes que pecaram contra Deus ao se encontrarem com mulheres humanas e produzirem os Néfilins. Enoque também foi uma testemunha dos justos, o remanescente fiel da humanidade, que obedeceu a Deus e aguardou sua salvação. O livro descreve como Enoque foi levado ao céu por 2 seres angelicais gloriosos que o acompanharam pelos 10 céus, cada um mais alto e mais esplêndido que o anterior. Em cada céu, Enoque viu diferentes maravilhas e mistérios e conheceu diferentes arcanjos, que revelaram os segredos da criação, os reinos celestiais, os corpos celestes, a história de Israel e o julgamento dos iníquos. Algumas das visões mais notáveis que ele teve foram o trono de Deus, cercado por querubins de fogo, serafins e outros seres angelicais que louvavam e adoravam a Deus em voz alta. Enoque viu a face de Deus, que era como um sol glorioso, e ouviu sua voz, que era como um trovão. Enoque também viu o Filho do Homem, o Messias, que estava sentado ao lado de Deus e tinha um rosto como o de um homem, mas mais belo do que qualquer ser humano. Enoque foi informado de que o Filho do Homem era aquele que julgaria os vivos e os mortos e herdaria todas as coisas. A árvore da vida que foi plantada no jardim do Éden e que trazia 12 tipos de frutos, cada um diferente do outro. Enoque viu que a árvore era muito alta e grande e que a sua fragrância enchia o ar. Foi dito a Enoque que a árvore da vida estava reservada para que o justo comesse dela e vivesse para sempre. O abismo, que era um lugar escuro e sombrio de tormento, onde os anjos caídos e os vigilantes estavam presos e aprisionados até o dia do juízo final. Enoque viu que o abismo estava cheio de fogo, fumaça e adoração, e que os vigilantes estavam sofrendo muito. Enoque também viu que o abismo tinha 7 estrelas, que eram os líderes dos vigilantes, que foram nomeados e amaldiçoados por Deus, o lugar dos mortos, que era dividido em 4 seções, de acordo com os atos das pessoas que morreram no abismo. Enoque viu que a primeira seção era para os justos, ou seja, os que estavam em paz e unidos, que aguardavam a ressurreição e a recompensa. A segunda seção era para pessoas normais e que aguardavam o perdão e a misericórdia divina por seus pecados.
A terceira sessão era para os iníquos que estavam em sofrimento e angústia e aguardavam a punição e a ira de Deus. A quarta sessão era para os apóstatas que estavam em trevas e horror, sem esperança ou salvação. O livro também revela o papel de Enoque como o profeta e mediador entre Deus e a humanidade. Enoque foi um profeta porque recebeu as revelações e profecias de Deus e dos arcanjos e as escreveu em um livro para gerações futuras. Enoque também foi um mediador porque intercedeu e orou pelos anjos caídos nos pecadores humanos e entregou a eles as mensagens e advertências de Deus. A história da jornada de Enoque no livro de Enoque é semelhante, mas também diferente da história da Bíblia. Ela também mostra as interações de Enoque com os anjos caídos e os pecadores humanos em seu papel de mensageiro e mediador entre Deus e a humanidade. Na Bíblia, Enoque é mencionado brevemente em Gênesis 5 e Hebreus 11. Em Gênesis 5, Enoque faz parte da genealogia de Adão a Noé, e é dito que ele andou com Deus e não morreu, mas foi levado por Deus. Em Hebreus 11, Enoque é listado entre os heróis da fé, e é dito que ele agradou a Deus e foi levado para que não visse a morte. Tópicos apocalípticos e esotéricos, incluindo as origens do universo, corpos celestes, a história de Israel e a punição dos ímpios, também são abordados no livro de Enoque. Além disso, ele apresenta o Messias, o Filho de Deus, que se senta ao lado de Deus e julgará tanto os vivos quanto os mortos. Uma parte do livro de Enoque, conhecida como o Apocalipse das Semanas, retrata uma visão futura dividida em 10 períodos ou semanas, cada um dos quais representa um estágio distinto da história humana e da salvação. As realizações e características significativas de cada semana são resumidas da seguinte forma. Enoque nasceu na 7ª semana, quando ocorreu o julgamento e a justiça. E na 2ª semana, após o tempo de Enoque, surgiram coisas grandes e más na primeira consumação. Apenas um homem sobrevive, Noé. O dilúvio não trata do pecado. Portanto, esse homem faz uma lei para os pecadores. A 3ª semana. Durante essa semana, um homem é eleito como uma planta de justiça e um segundo homem como uma planta eterna de justiça. O primeiro, então, é Abraão, e o segundo é Moisés, eterno desde que foi elevado ao céu. Na 4ª semana desta semana, você verá visões de antigos e justos, e uma lei será estabelecida como uma cerca. Isso provavelmente se refere à redação do Pentateuco, que é a lei. Já na 5ª semana, veremos a conclusão de uma casa e do reino, o estabelecimento do reino dadívico. A 6ª semana, no final da semana, a casa e o reino serão queimados, as pessoas serão vendadas e a rota escolhida será dispersada. Esse é o período de Davi até o exílio. Na 7ª semana, uma geração apóstata se levantará e todos os seus atos serão criminosos. Os eleitos darão ao rebanho uma instrução 7 vezes maior. Esse é o período pós-exílio, marcado pela corrupção e helenização. Na 8ª semana, após o julgamento, haverá uma 8ª semana, que será uma semana de justiça. Durante esse período, será construída uma casa para o grande rei em glória para sempre. Essa é a era messiânica, quando o Filho do Homem reinará sobre os justos. Na 9ª semana, nesse período, haverá um julgamento justo e todos os pecadores sairão da terra e serão eliminados para a destruição eterna. Essa é a tribulação final, quando os ímpios serão punidos e os justos serão justificados. Na 10ª semana desse período, haverá um novo céu e uma nova terra, e Deus habitará com seu povo. Essa é a nova criação, quando todas as coisas serão restauradas e aperfeiçoadas. A história babilônica de Edmendo Rana, o 7º monarca antediluviano que foi associado a um domingo e recebeu relações e revelações sobrenaturais, tem um impacto sobre como o livro prediz e interpreta a chegada do Messias e muitas outras coisas. O Filho do Homem, uma figura celestial que julgaria a terra e criaria um reino eterno, é como o livro de Enoque descreve o Messias. Ele descreve o fim dos tempos como uma sequência de mudanças cósmicas, conflitos entre anjos e intervenções celestiais. A narrativa do livro é diferente da narrativa bíblica em Daniel e Apocalipse em vários aspectos. Por exemplo, o livro de Enoque se concentra nos vigilantes e nos Néfilins, como os principais inimigos de Deus e de seu povo, uma vez que 4 animais, ou do anticristo. Da mesma forma, o livro de Enoque não menciona o milênio ou a ressurreição dos mortos, embora faça alusão a uma divisão final entre os bons e os maus. A linha do tempo e os símbolos usados no livro de Enoque divergem do que havia na narrativa bíblica, incluindo o uso dos animais, das semanas e dos corpos celestes. Um texto misterioso e controverso
que afirma revelar segredos sobre os anjos, os gigantes e o fim dos tempos. O livro de Enoque não faz parte da Bíblia e a contradiz em muitos aspectos, mas algumas pessoas ainda acreditam que ele contém algumas verdades e percepções ocultas. O livro de Enoque tem várias menções que contradizem a Bíblia. O capítulo 10, versículos de 1 a 3 de Enoque, menciona Noé, embora a Bíblia ensine que Enoque foi elevado ao céu antes do nascimento de Noé. A Bíblia afirma que o Santíssimo e Grandioso falou com Lameque, filho, na presença de Uriel, e o homem lhe disse: vá até Noé e lhe conte sobre o dilúvio em meu nome. Esconda-se e conte sobre o tempo em que toda a terra entrará em colapso. Um dilúvio está programado para atingir toda a terra e acabará com tudo que existe nela. A Bíblia nunca afirma que ele não retornou à terra depois de ter sido trasladado do céu para a terra. Ele escreveu o livro de Enoque. Como poderia saber sobre Noé e o dilúvio? No livro de Enoque, o capítulo 10, versículo 8 e 9, Deus atribui toda a culpa pela corrupção da terra a um demônio chamado Azael, que diz que toda a terra foi corrompida pelas obras que ele lhes ensinou e a atribuiu todo o pecado. A Bíblia não menciona nenhum outro demônio além de Lúcifer, também conhecido como Satanás ou Diabo. O que não quer dizer que não existam outros demônios. Eles ainda existem, mas nunca são mencionados. E Satanás é aquele que, em última análise, é culpado pelos males do nosso mundo, porque ele é originador do pecado. Jesus disse que em 1 João, capítulo 3, versículo 8, que o pecado cometido é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, a fim de destruir as obras do diabo. Também do livro de Enoque, capítulo 13, os versículos 5 a 6, dão a entender que os anjos caídos se arrependeram de seus pecados. A Bíblia indica o contrário, pois diz que o destino de Satanás e seus anjos é o fogo do inferno. Em Mateus capítulo 25, versículo 41, que diz: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Uma vez que o diabo e seus anjos são enviados para o fogo do inferno, isso indica que eles não estão dispostos a se arrepender, porque todos que se arrependem de seus pecados é prometida a libertação da destruição no inferno. Capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 9 afirma: o Senhor não vacila em suas promessas, como alguns consideram negligência, mas é paciente por nós, e não está em posição de permitir que ninguém mais morra, mas todos devem se arrepender. O livro não apenas afirma que os demônios se arrependeram, mas também declara que os demônios não puderam mais entrar em contato com Deus após sua rebelião inicial, dizendo que não podiam falar com Deus ou erguer os olhos para o céu. No entanto, no capítulo 1 de Jó, Satanás podia apresentar diretamente a Deus no céu e falar com ele sobre o trabalho e sua fidelidade. O conceito de céu também é descrito de forma diferente no livro de Enoque, que descreve Deus no céu de forma totalmente antibíblica. Em Apocalipse, capítulo 21 e versículo 21, a Bíblia descreve o chão da cidade do céu como sendo feito de ouro. Ela diz que a rua da cidade era de ouro puro, como se fosse vidro transparente. O livro de Enoque, capítulo 14, versículo 10, diz que sua base era de cristal. Esse é apenas um exemplo das muitas contradições que o livro de Enoque apresenta em sua descrição do céu em comparação com a Bíblia. Há muitas outras contidas no livro de Enoque, capítulo 14, versículos do 9 a 25. Muitas contradições ilógicas astronômicas e meteorológicas no livro de Enoque desafiam tanto a Bíblia quanto os fatos científicos modernos. Por exemplo, no capítulo 33, versículo de 1 a 4, o livro de Enoque afirma que Enoque mapeou e contou todas as estrelas do céu. No entanto, Jeremias, capítulo 33, versículo 22, diz que as estrelas não podem ser contadas. É uma impossibilidade física porque há muitas delas. Os astrônomos estimam que existam cerca de 100 milhões de estrelas somente na Via Láctea. Além disso, há milhões e milhões de outras galáxias também no livro de Enoque, capítulo 41. O vento, a neve, o granizo e a lua saem de um receptáculo de madeira no céu. Isso é ridículo, anticientífico e antibíblico. A essa altura você deve estar começando a entender porque o livro de Enoque não faz parte da Bíblia. Porque o livro de Enoque não está incluído na Bíblia. O livro de Enoque é considerado muito inspirador e comovente. Ele é um projeto de todas as coisas passadas, presentes e futuras, de Gênesis ao Filho do Homem, Jesus Cristo, até o secreto dia do juízo final. É quase toda a Bíblia em um único livro. Mas a questão importante é por que o livro de Enoque não está incluído na Bíblia, mas o livro é fascinante de se ler. É importante observar que o primeiro livro de Enoque não é uma escritura, ou seja, o livro não é inspirado por Deus. O livro também é citado no livro apócrifo de Baruque e em vários manuscritos da igreja primitiva. Ele contradiz a Bíblia inúmeras vezes. E o livro de Enoque, na verdade, se enquadra em uma categoria de escritos chamada pseudopígrafa. Isso significa que o autor não é quem ele afirma ser.
Isso faz sentido, porque o livro de Enoque é um livro que não é o que você está procurando. Isso faz sentido também no caso dele falar sobre Noé e a Bíblia, que indica que Enoque foi levado para o céu antes da época de Noé. Portanto, é muito mais provável que o livro de Enoque tenha sido escrito por outra pessoa mais tarde, que alegou falsamente que Enoque era o autor original. Portanto, o livro não tem muito valor para os cristãos que estão tentando aprender as verdades do Evangelho. Mas uma das razões pelas quais Judas pode ter citado o livro é porque era bem conhecido na época, e a passagem que ele citou contém alguma verdade inspiradora, que ajudou a fortalecer o argumento a favor do Evangelho. O autêntico livro de Enoque é chamado de livro etíope de Enoque. Obra apócrifa de fato. A única cópia completa existente foi encontrada de tradução etíope de uma tradução grega anterior que foi feita da Palestina, usando o hebraico e o aramaico como fonte. Porque o livro de Enoque foi escrito depois de Cristo, que estava tentando compilar o que Enoque disse sobre sua filosofia e seus sentimentos, que emite Matusalém de acordo com a tradição oral, já que a fonte não é confiável. O livro de Enoque não permaneceu entre os livros da Bíblia, é considerado duvidoso. O livro de Enoque é um mistério e ninguém sabe ao certo se foi escrito pelo próprio Enoque ou compilado por alguém que se inspirou nele. Não se sabe muito sobre o livro e ainda há muitos mistérios a serem resolvidos, mas o livro de Enoque foi banido da Bíblia e a contradiz em muitos aspectos. O que você acha sobre a veracidade do livro de Enoque? Deixe a gente saber na seção de comentários abaixo. E além disso, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um super joinha para os seus amigos e compartilhá-lo com seus amigos. A gente se vê na próxima. Tchau! Próxima. Tchau! Próxima. Tchau!